Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre as ameaças que o senhor Edir Macedo e as pragas que ele tem rogado sobre todos aqueles que o contrariam, que não têm o mesmo discurso que ele, que discordam dele. E ele vem rogando pragas e vem ameaçando essas pessoas de que elas irão ficar com câncer. Bem, sobre isso eu quero falar no vídeo de hoje. Primeiro deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde vivi durante 20 longos anos. E aqui nos meus vídeos eu tenho relatado tudo o que vi, o que vivi e como sobrevivi nos bastidores dessa instituição para que hoje eu pudesse estar aqui contando tudo. Espero de alguma forma poder ajudar a todos vocês, tá certo? Bem, eu recebi um comentário em um dos vídeos meus de uma pessoa que disse que esta semana ouviu no programa de rádio o senhor Edir Macedo, ele praguejando, ele saiu rogando praga, amaldiçoando a todos aqueles que têm falado mal dele e falado mal da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E segundo esse relato, essa pessoa disse que ele comentou sobre o ator Edson Celulari, que estava com câncer porque há alguns anos atrás, lá em 1995, fez uma minissérie chamada Decadência, aonde nessa minissérie ele fazia o papel de um pastor que supostamente seria o Bispo Macedo, e que esse papel denegria a imagem dele e também da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. E que por causa disto, dessa zombaria, dessa chacota feita pelo ator Edson Celulari, que hoje o mesmo estaria com câncer e colhendo aquilo que plantou lá atrás. E que o mesmo aconteceria com todos os que estivessem fazendo isso, falando mal dele e mal da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Vi também um vídeo aonde fala sobre o governador do Rio de Janeiro, Pezão, que disputou a prefeitura, a candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, com o então bispo Marcelo Crivella, hoje senador. E ele, na época da campanha, segundo esse vídeo, atacou o Marcelo Crivella com mentiras, e também a igreja e também o bispo Macedo. E alguns dias atrás, ou meses, não sei exatamente, o Pezão anunciou que está com um tipo raro de câncer. E segundo eles, é consequência, tá, desse desafeto com o Bispo Macedo, com o Bispo Marcelo Crivella, com a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, como eu já relatei em alguns vídeos, é muito comum a Igreja Universal fazer assim: pegar pessoas que estão hoje passando por algum infortúnio na sua vida, por um momento delicado de enfermidade, que, diga-se de passagem, deveria ser tratado com muito respeito, deveria ser tratado com muita compaixão, principalmente partindo de pessoas, tá, que dizem ter o amor de Deus no coração. Porque por mais que a Bíblia, por mais que você tenha um desafeto, a Bíblia ensina você a perdoar aqueles que te ofendem. Bem, perdoar não significa dizer que você vai deixar de falar a verdade, de mostrar a verdade, sabe? De expor um engano. Não. Isso tem a ver com o seu comprometimento até com Deus e com o seu caráter, sabe? Com seus princípios. Mas isso não significa dizer que lá na frente, se você vê aquela pessoa na desgraça, passando por um momento de enfermidade,
ou sofrendo algum tipo de tragédia familiar, que você vai se utilizar daquilo para dizer, está vendo? Olha lá, ele falou mal de mim, ele disse que eu não era de Deus, e por isso é que ele está passando o que ele está passando. Você que está me assistindo agora, considera esse comportamento um comportamento de fato, vindo de alguém em cujo coração se move o amor de Deus? Porque o senhor Edir Macedo tem feito isso. Tem praguejado, tem amaldiçoado com câncer todos os que falarem mal dele. Quer dizer então que ele quer fazer as coisas que ele faz, as barbáries, os absurdos, e eu tenho recebido milhares deles, tá? Com obreiros, pastores, enfim, membros, e ele não quer que nós venhamos divulgar isso, ou que a imprensa divulgue isso, ou que aqueles que estiveram lá um dia saiam, fiquem calados e se tornem coniventes com tudo que viram, tudo que viveram lá dentro, sem alertar as pessoas. Porque se assim não fizerem, então serão amaldiçoados, ficarão com câncer. Eu tenho recebido aqui, você pode ver nos meus vídeos aí no YouTube, pessoas dizendo assim, olha, cuidado para não ficar com câncer. Então o que eu tenho a dizer a respeito disso? Bem, a primeira coisa é que eu reprovo esse tipo de comportamento, já reprovei em outros vídeos. Não se usa da desgraça alheia para se promover, tá? Não se faz isso com ninguém. Assim como eu já falei aqui sobre vídeos que eles ficam publicando de supostos obreiros que sofreram tragédias e que sofreram aquelas tragédias, segundo eles, porque saíram da Igreja Universal do Reino de Deus, porque foram convidados por um grupo de resgate e não quiseram voltar para a igreja, e por isso tiveram as suas pernas estraçalhadas embaixo de um caminhão, por isso sofreram um acidente de moto, e aí eles saem no grupo do WhatsApp enviando vídeos, fotos. Eu já reprovei isso em um dos meus vídeos. E agora estou reprovando essa atitude, no mínimo, de uma pobreza de espírito tamanha, sabe? Você amaldiçoar com câncer o seu próximo. Mas eu quero aqui dizer que eu continuarei falando sobre todas as verdades ocultas. As verdades que muitos não têm coragem de falar, eu continuarei falando aqui no meu vídeo. Continuarei falando das heresias, sabe? Cujo mentor, das heresias que acontecem na Igreja Universal do Reino de Deus, cujo mentor é o senhor Edir Macedo. E eu continuarei falando aqui no meu canal, tá? E aí você pergunta, o senhor não tem medo de pegar um câncer ou de ficar com câncer? Não. E até lanço aqui um desafio, tá? Eu lanço aqui um desafio, que se o que eu estou fazendo aqui, se o que eu estou falando aqui, eu não estou falando com verdade, se esses relatos aqui não são de pessoas verdadeiras que estão enviando, tá? Se o que eu estou falando aqui, do que eu vivi, não é verdadeiro, tá? Se o que eu tenho relatado aqui que vivi, sobrevivi, se eu estou faltando com a verdade, então que esse câncer, que ele está aí praguejando, que ele está aí amaldiçoando, então que de fato ele tome conta do meu corpo, tá? Então tá aqui o desafio. Embora eu saiba que a maldição sem causa ela não se cumpre. Não adianta o Bispo Macedo jogar praga, rogar praga ou amaldiçoar, tá? Porque está falando mal dele. Não é mal dele. Eu estou aqui falando das coisas erradas que eles estão fazendo. E isso eu vou continuar falando, tá? E se vem dele, então eu vou falar dele e de qualquer outro que fizer errado, enganando as pessoas, tá? Agora, se eu estou aqui faltando com a verdade, se eu estou aqui enganando as pessoas aqui através desses vídeos, então que esse câncer ele
tome conta do meu corpo, tá certo? E dentro em breve vocês terão notícia de que eu estou canceroso, que as células cancerígenas se espalharam pelo meu corpo, tá? E que deu metástase no meu corpo, tá bom? Por causa do câncer. Agora, se ele aceita o desafio, eu faço aqui um desafio para ele e para todos os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E pastores também, que não são todos, tá? Mas aqueles que, mesmo sabendo que o que eu estou falando é verdade, que acontece lá dentro, sobem no altar e continuam falando para o povo e para os obreiros que o que eu estou falando é mentira. E até dizem, para justificar, ele está falando isso porque ele saiu da igreja, porque ele fez isso, porque fez aquilo, porque ele fez aquilo outro, para que os obreiros e as pessoas não acreditem em mim. Então, esses são coniventes também. Então, eu faço um desafio com esses, tá? Que, se o que eu estou falando é verdade, tá bom? Então, vocês vão pagar caro por isso. E, como assim? Qual é a melhor forma de vocês pagarem caro? É que obreiros, tá, vão sair da instituição de vocês ao rodo, vão debandar, eles vão abrir os olhos, porque a verdade desses vídeos, se é que há verdade neles, tá, vai fazer com que Deus trabalhe através dessa verdade e abra e convença o coração deles, porque eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas Deus tem. Então, Deus vai abrir os olhos deles do engano e eles vão sair aos montes. Vocês aceitam o desafio? Eu não quero que o câncer entre em vocês, não, tá? Eu não quero que nada de ruim aconteça à família de vocês, não. Não é esse o desafio, não. Eu aceitei o desafio para mim, tá bom? Então que aconteça no meu corpo, que o câncer venha sobre mim, já que o Bispo Macedo está falando. E eu vou continuar falando. Ele disse que quem falar mal dele vai acontecer isso. Então eu vou continuar falando mal desse trabalho que tem sido feito, desse engano, dessa manipulação, dessas heresias, tá bom? Se o que eu estou falando vai contra Deus, então tá aqui, estou dando aqui a minha cara. Agora também, se o que eu estou falando tem verdade, se preparem, porque vai sair obreiros assim, olha, e membros também assim, tá? Vão procurar outras denominações, outras igrejas sérias, que não manipulem a fé deles, que não venham tolir o direito deles pensarem, que venham respeitá-los como seres humanos, tá? Que venham respeitar o livre-arbítrio deles, que venham ensinar a palavra de Deus na sua essência, como ela é, tá? Então eles vão procurar essas denominações. Tá feito o desafio? Vocês aceitam? Então, tá aí feito o desafio. E eu quero, nesse vídeo, deixar isso registrado aqui. Tá bom assim? Bom, você que gostou desse vídeo, dá um like aqui, olha, dá uma curtida aqui embaixo, tá? Espalhem esse vídeo. Compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas possível, tá certo? Se inscrevam no meu canal. Eu estou preparando um material que só quem está inscrito no meu canal terá acesso. Ninguém das redes sociais terá acesso, porque eu não publicarei nas minhas redes sociais. Será exclusivamente para as pessoas inscritas no meu canal. Não está inscrito ainda? Então, se inscreva aqui embaixo, tá bom? E aguarde o próximo vídeo, tá? Obrigado a todos que têm me acompanhado, que têm assistido. Um forte abraço e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.